Indo ao coração de Jesus, pela intercessão de Maria, nós estamos aqui no nosso 5º dia do nosso devocional do Seminário de Vida no Espírito Santo. E eu quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, que fique conosco aqui alguns minutinhos para que possamos juntos nos aprofundar na Santa Palavra de Deus. Vamos lá? Abra sua Bíblia no capítulo 8 de Lucas, do versículo 16 ao 18, onde o Senhor vai nos dizer assim: E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou põe debaixo da cama, mas põe-a no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Palavras do Senhor, graças a Deus. Ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo da cama. Ninguém. Nada ficará oculto. Meus irmãos, muitas vezes eu percebo que nós interpretamos mal a Sagrada Escritura. Fazemos uma exegese completamente diferente da vontade de Deus. Por quê? Quando nós lemos dessa passagem, eu já vi muita gente na igreja dizendo assim: toma cuidado, hein? Porque tudo que você faz no secreto, escondido, será revelado. A palavra de Deus diz isso. Embora essa frase seja uma verdade, né? Que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, e que aquilo que é oculto um dia vão descobrir, eu creio nisso, mas nessa passagem bíblica não é isso que Jesus está querendo dizer quando ele diz que aquilo que está oculto será revelado. Não é sobre isso, meus irmãos. Nós não podemos esquecer que durante toda a semana nós falamos sobre semeadura. E é isso que Jesus está falando. É sobre esta ótica que ele está falando do oculto e daquilo que será revelado. Por quê? Ele está nos ensinando que a palavra de Deus é semelhante a uma semente. Ou seja, você coloca a semente debaixo da terra, joga a terra por cima e naquele momento ela fica oculta. Mas quando ela cai na terra, quando ela é regada, quando ela é nutrida, ela cresce. E quando ela cresce, seus ramos são revelados. Ou seja, aquilo que estava oculto foi revelado. E é neste contexto que Jesus está falando comigo e com você hoje. O que Jesus quer nos ensinar com isso hoje? Que a palavra dele é uma semente e o nosso coração é a terra. E quando o nosso coração está aberto, ele se torna uma terra boa. Aí nós fecundamos ali a semente. E aí nutrimos com a palavra e vai crescendo, crescendo, crescendo a fé, ao ponto de todos verem a fé que brota no meu coração. Mas não somente a fé deve crescer, as nossas atitudes também. Quando a fé é fecundada no meu coração, as minhas atitudes devem revelar, todos devem ver. Nada pode ficar oculto, porque a semente, a palavra de Deus fecundou o meu coração. Então agora as minhas atitudes, a minha fala, o meu olhar, o meu canto, a minha vida deve ser um grande louvor. Deve ser uma grande expressão de louvor ao ponto de que nada fique oculto, que todos possam ver o que Deus produziu em mim. Mas se você diz crer, se você diz ser amigo de Jesus, mas ninguém enxerga a semelhança entre você e ele, meu irmão, minha irmã, você é um impostor. É impossível ser cristão e ser exatamente como os outros. Ser cristão nos obriga a sermos diferentes. Senão você será um impostor. E a palavra de Deus prova isso que eu estou dizendo. No mesmo capítulo, no versículo 20, vai dizer: E foi-lhe dito, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem te ver. Mas respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Simples. Se você ouve a palavra de Deus e não a executa, você não é amigo de Jesus. Igreja, nós precisamos compreender que só faz parte da igreja de Cristo quem obedece a sua lei. Só faz parte da família de Jesus quem caminha segundo a vontade do Pai. Nós precisamos compreender isso e amadurecer, porque Deus só é Pai de quem tem Jesus como Senhor. Se você não tem Jesus como teu Senhor,
Jesus não é teu pai. O que nos faz filhos legítimos de Deus, o que nos faz filhos de Deus, é sermos servos de Cristo. Se você não obedece, você não faz parte da família. Por mais que o mundo hoje queira te enganar, dizendo que não, fica tranquilo, Deus é misericórdia. Deus, você pode fazer o que você quiser. Você pode viver a vida oculta que você quiser. Faz tudo do seu jeito, porque Deus te ama tanto que Ele vai passar por cima de todas as regras. Ele vai passar por cima de toda a lei, de tudo aquilo que Ele justificou no sangue do Filho dele na cruz. Ele vai abrir mão por causa de você. É mentira. Deus só é pai de quem tem Jesus como Senhor. E se Jesus é teu Senhor, é Ele que domina as tuas atitudes. Você vive a sua vida pautado naquilo que Ele diz, naquilo que Ele manda. Quem governa você não são os teus pensamentos, é de Jesus. Porque Senhor vem de Kyrios. Ele controla a minha vida, Ele é o meu Senhor. Ele me inspira. Tudo que é meu vem dEle. Eu me nutro dEle. E continuando no versículo 22, diz assim: e aconteceu o quê? Num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E por que eu li essa parte do Evangelho? Porque hoje nasceu na igreja uma geração que acha que seguir Jesus é sinal de vida mansa. É sinal de calmaria. Sabe, eu vou na igreja, então eu acho que Jesus tem a obrigação que eu tenha saúde o tempo inteiro, dinheiro o tempo inteiro, plenitude o tempo inteiro. Eu não posso passar por dificuldade nenhuma, porque eu sou de Cristo. Uma vez veio uma senhora aqui e me disse: Sidney, eu vou morrer porque eu tenho câncer. Eu disse a ela assim: minha irmã, eu não tenho câncer e vou morrer também. Aí ela falou assim: não, mas como que Deus permitiu acontecer isso comigo? Eu fui ministra dele 20 e poucos anos. Falei: minha irmã, a sua pergunta está errada. Você não pode perguntar ao Senhor por que com você. Você tem que perguntar a Ele o seguinte: Senhor, por que não comigo? O que eu tenho diferente dos outros no mundo inteiro? Nós achamos que só o fato de estarmos na igreja, o Senhor tem a obrigação de manter a nossa vida numa maré mansa. Não pode ter tempestade. E meu irmão, minha irmã, se você ler a Sagrada Escritura com calma, você vai observar que obedecer à voz de Deus vai colocar você na tempestade. Os discípulos estavam no barco. Aqui acabamos de ler. Isso que o mundo planta no seu coração é uma mentira. Obedecer Jesus muitas vezes vai te colocar num ambiente difícil, de tempestade, de julgamento, de perseguição. A palavra de Deus acabou de nos mostrar isso. O mundo está pregando uma mentira para você. A prova disso, os discípulos estavam no barco e veio a tempestade, Jesus estava junto. Eles ficaram desesperados, achando que iam morrer. Jesus levantou, deu uma bronca geral em todos, levantou a mão, deu a ordem ao mar, o mar parou, o vento parou, tudo ficou tranquilo. Aí disseram assim: quem é este que até o mar obedece a sua voz? Dias depois, estavam de novo os discípulos no barco, quer dizer, na praia com Jesus pregando, e Jesus diz assim: entrem no barco e me encontrem do outro lado. Você iria? Por que seria essa pergunta? Você iria? Depois de ter passado aquele perrengue junto com Jesus, os discípulos foram obrigados, obedecendo a voz dele, a ordem dele, a entrar no barco, e dessa vez eles foram sozinhos. E no meio do caminho começou a tempestade. Dessa vez Jesus não estava no barco. Veja, obedecer à voz de Jesus muitas vezes vai colocar você numa tempestade. Mas nunca se esqueça de uma coisa. Ele fez uma promessa para os discípulos. Ele disse: entrem no barco, que eu vou encontrar vocês do outro lado. Ele deu uma ordem que colocou eles em situação muito difícil. Mas ele também fez uma promessa. E ele é homem para cumprir aquilo que diz. Quando começou a tempestade, eles achando que iam morrer, Jesus apareceu, andando sobre as águas, lembra? Cumprindo a promessa dele. Ele é cumpridor. Então,
Obedeça sempre à voz de Deus, mesmo que isso te custe. Fique preso na promessa, porque Ele nunca vai te mandar para um lugar, para uma situação, sem antes ter feito uma promessa para você. E Ele vai cumprir, por mesmo que você sofra, seja acusado, seja morto. Fique firme. O Senhor virá para cumprir a promessa e cuidar de você. E é por isso que eu quero te pedir hoje para que você tenha confiança no Senhor. E mais do que isso, que você nunca se esqueça que aquela fé que você está plantando aqui no seu coração não pode ficar oculta no dia de hoje. Você precisa mostrar. Ela vai crescer. E todos verão Jesus através de você. Através da sua vida. Através do seu modo de agir, de falar, de pensar. Lembre-se disso. Hoje, durante o seu dia, seja uma cópia de Jesus. Que o Senhor te guarde e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um só coração e uma só alma.